noite, meus irmãos. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos reúne aqui e nos permite agora, olharmos mais detidamente para a sua santa palavra. O que nós faremos mais detidamente hoje lá em Josué, no capítulo 1. Abram a Sagrada Escritura lá no livro de Josué, ainda no capítulo 1. Nós estamos dando sequência à nossa série de sermões nesse livro, que é intitulada Venha o Teu Reino, Exposições do livro de Josué. E o título do nosso sermão de hoje é A Fidelidade do Povo da Aliança. E nós leremos e observaremos Josué no capítulo 1, dos versos 10 até o 18. Verso 10. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Vamos mais uma vez a Deus em oração, suplicando por esse sermão. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, viva, eficaz, que fala, Deus, conosco hoje. Com todo o teu povo, com toda a igreja, Deus do Senhor, reunida em todos os lugares. Nós queremos, ó Deus, com todo zelo, com todo cuidado, observar, ó Deus, olhar para ela, entendê-la. Sabemos, ó Deus, que somos falhos. Somos, ó Deus, terríveis. Por isso, Deus, precisamos do Senhor. Precisamos que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos conduza, ilumine as nossas mentes, nos faça, Deus, compreender essas verdades. E assim, ó Deus, enquanto elas forem pregadas, que os nossos ouvidos atentos, nossos olhos abertos, nosso coração, ó Deus, receptivo, possa, ó Deus, guardar essas palavras e assim possamos cumpri-lo, ó Deus, enquanto recebemos mesmo e durante os nossos dias, ó Deus, durante toda a nossa vida. Por favor, ó Deus, tenha misericórdia de toda essa comunidade. Eu não venho, ó Deus, atrapalhar os meus irmãos, mas que eu possa, Deus, verdadeiramente conduzi-los na correta interpretação, aplicação, ó Deus, desse texto para as nossas vidas. Seja conosco, Deus, por favor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado com vocês algumas figuras, que nos lembram essa realidade de Josué, da guerra. E mais uma vez eu gostaria de lembrá-los e levá-los, para a Terra-média, ali para o Senhor dos Anéis. Muito, do que é dito nos livros ou filmes, seja lá o que você assistiu ou viu, fala sobre, primeiro, um compromisso ou uma fidelidade a algo, que é colocado ali diante deles, a uma missão que deve ser cumprida, que deve ser levada. E uma boa parte, além de tantos outros princípios, muitas vezes que nós podemos ver, é sobre a amizade e o companheirismo. Em muitos lugares, do livro, essa questão está exposta no primeiro filme, o primeiro livro mesmo, A Sociedade do Anel. Como aqueles homens vão, juntos ali num compromisso de conduzir aquele anel com muitos desafios, com muitos perigos. Mas, além desses vários momentos, e você pode se lembrar de vários, nós temos uma dupla ali, em especial, que fala muito sobre essa realidade, do companheirismo, da amizade, do cuidado, mais ah, fraternal um com o outro. E nós nos referimos a Frodo e Sam. Um tem
uma grande incumbência, uma grande missão que cai nas suas mãos, o portador do anel de levar o anel até Mordor para ser destruído lá no meio das trincheiras inimigas, ele deve levar o anel até uma montanha e destruí-lo, um anel que fala sobre o poder, né, então, que estava em jogo naquela época. E o outro, desde o começo, ordenado, né, por um superior, Gandalf no caso, precisa ou tem a incumbência de zelar pelo outro, de cuidar pelo outro. Ambos, né, saem por aquela jornada e eles são ah, é escancarado diante deles muitos perigos, orcs, aranhas gigantes, desafios, né? Ah, e eles seguem, né, naquela amizade ombro a ombro, prosseguindo naquilo e aquela empreitada, né, que parecia impossível para os olhos comuns ali, né, daqueles homens naquela história, mas eles, com senso de responsabilidade, seguem adiante. E eles tinham uma tarefa, uma missão a concluir. Como eu disse, né, a coragem de ambos é testada muitas vezes frente a estes desafios, pessoas cobiçosas que queriam um anel, ah, servos, né, do anel, ou ainda um mal, né, que sempre os seguia, que sempre os vigiava, que sempre se opunha ao que eles estavam fazendo. Eles prosseguiram. E no fim de tudo, né, e aqui muito spoiler, mas se você não leu a história, tá 50 anos atrasado, então no fim do caminho, né, na última jornada, na última subida ali, já dentro, né, da terra do inimigo, como eu dizia, eles conseguem chegar até aquela montanha onde eles devem destruir aquele anel, já com fome, com sede, com dificuldade para respirar, tendo, né, sido assolados por diversas coisas, eles precisam, né, chegar até o cume da montanha, lançar o anel lá dentro. Em passos difíceis, né, eles seguem. E ali, né, escancarada a amizade um do outro, quando Frodo não consegue, né, se levantar, não consegue sequer andar. E é difícil porque o anel não poderia ser carregado por outra pessoa, não importa aqui para nós, mas o próprio Sam carrega ele nas suas costas, leva, né, ele até faz a última caminhada ali com ele. Aquela cena famosa e também aquela fala bonita, eu não posso carregar o anel, mas posso carregar o Senhor. Então eu vou levá-lo, né, e vou ombrá-lo aqui até chegar nesse objetivo. É belíssimo, né? Convido a ler sim o livro, mas muito mais belo é, né, pensarmos na incrível realidade do que Deus coloca diante de nós. E enquanto essas histórias, sim, são muito bonitas e nos emocionam, tanto num filme quanto num livro, muito mais belo, né, é a caminhada cristã nesse mundo proposta pelo nosso Senhor e colocada, né, diante de nós. Essas histórias, né, podem apenas triscar, mas de um modo glorioso a gente pode talvez olhar para elas e então olhar, né, para a Escritura e perceber, né, as maravilhas do nosso Deus em conduzir o seu povo, em dar uma missão, em ser fiel. E hoje, né, claro, quero colocar diante de vocês algumas coisas ainda relacionadas a isso. Mas aqui no livro de Josué, nós temos trabalhado sobre essa temática da guerra, das dificuldades, dos desafios que se levantam, né, contra o povo de Deus nessa situação, e que não diferentemente nós comparamos, né, e olhamos para o Novo Testamento e vimos como o Novo Testamento identifica a igreja como Israel de Deus e como essas coisas foram escritas, 1 Coríntios 10, para nossa instrução, para que nós nos atentássemos a essas histórias, para que entendêssemos os princípios por trás delas e aplicássemos às nossas vidas. Então, nós temos aqui histórias relevantes para nós, histórias que nos ensinam. E, consequentemente, a história de Josué é essa história, né, de uma guerra, uma batalha. E nesse caso, né, nesse começo aqui, que se aproxima, que está diante deles. Nós falamos muito, né, tanto nos últimos sermões em Deuteronômio, quanto nos primeiros sermões aqui em Josué, nos primeiros 9 versos que nós vimos, né, na semana anterior, como Deus faz as suas promessas e ele é fiel para cumprir. E assim ele coloca o povo, né, no caminho que ele deve andar. Deus chamou, né, um homem, Abraão, escolheu então, né, fez para si um povo. Esse povo, né, foi tirado de Deus do Egito com mão poderosa. Agora, né, eles vagaram 40 anos pelo deserto e agora eles estão diante da terra prometida, prontos, né, a entrarem. O Senhor disse, né, para Josué na última sessão que nós lemos que eles entrariam, que eles tomariam posse daquela terra e nunca, né, para aquele povo aquilo estava tão vivo e tão patente, né, diante deles. Eles foram preparados, né, para essa batalha. Eles foram então aqui animados, né, por Deus. Josué foi animado e todo o povo foi animado junto com ele. Deus destacou que a promessa é sim verdadeira, que Josué e todo o povo deveriam ter coragem, de bom ânimo, sejam corajosos, esforcem-se e sigam, especialmente
firmados na lei de Deus, na lei que Moisés acabara de escrever, na Bíblia, então, que eles tinham, que era o Pentateuco, eles deveriam se esmerar naquilo. E esse é o grande tema não só do último sermão, desse capítulo, mas como de todo o livro. Deus é fiel à sua aliança, fiel às suas promessas, não de um modo genérico, né? Não com aquela frase que você coloca no porta-mala do seu carro, mas de um modo glorioso e profundo. Deus é fiel. A sua fidelidade faria esse povo entrar, e de fato eles entraram. Os primeiros 12 capítulos de Josué nos falam sobre as batalhas que foram vencidas, os inúmeros reis que foram conquistados, e os capítulos 13 até o 21 de Josué falam sobre a partilha daquela terra, e como de fato aquelas tribos foram assentadas, né, e receberam então a sua herança no meio daquela terra. E o título do nosso último sermão foi, né, Firmados na Fidelidade de Deus. E a resposta, né, a isso é que nós precisamos ser fiéis. Os cananeus não foram fiéis. No caso, né, justamente o que estava diante deles era a lei de Deus o tempo todo. Mas como assim? Sim, nós lemos, né, por exemplo, lá em Êxodo, ou mesmo em Gênesis ainda, que aquelas nações deveriam seguir a lei, deveriam obedecer a Deus, e não fizeram. E Deus as detestava por causa disso. E elas estavam sendo julgadas e expulsas, né, da terra por causa do seu pecado. Vocês, né, Israel, estão sendo instrumento de Deus para isso, para esse julgamento, e vocês são chamados a viver de um modo diferente. Agora vocês precisam responder com fidelidade, e daí vem o título do nosso sermão de hoje, a fidelidade do povo da aliança. E do 10 ao 18 nós temos esse chamado, e não só isso, aqui, né, num desses textos onde o povo responde, né, com sinceridade e com fidelidade. O povo é chamado e o povo responde, né, fielmente à aliança. Tudo que vocês precisam para entrar nessa terra, o que está sendo colocado aqui diante deles, e eu reforço isso, é promessa de Deus. Vocês não precisam de carros, cavalos, né? Ou no nosso caso, de tecnologias, de filosofias, de grandes, né, conquistas, ou de poder, ou de dinheiro nesse mundo, de serem os mais fortes ou os mais numerosos, não. Tudo que vocês precisam é estarem com Deus e firmados nessa promessa. Ou seja, com fé. Com essa fé, Deus então habilita, né, o seu povo para essa batalha. E vejam, eu já quero adiantar aqui, é algo que já foi colocado no último sermão e está sendo colocado aqui agora. A parte de Deus nessa história, então, como o grande salvador, e o que faz toda essa obra maravilhosa diante do povo, é ordenar o seu povo, é dar ordens, é dizer o que eles devem fazer então a partir de tudo isso. E o que tange a nós, ao seu povo, é tão somente cumprir, obedecer sem questionar. E então Deus usará os recursos para fazer, né, e para cumprir toda a empreitada. Todos aqui são chamados de servos. Durante, né, esses versículos que nós lemos, Josué é chamado de servo, e o próprio Moisés, servo do Senhor, que escreveu então a lei, ele era um servo. Todos nós, né, estamos nessa condição. Mesmo os que são alçados, né, a autoridades aqui neste mundo, estão debaixo, né, da autoridade de um Senhor que é supremo. Como nós lemos, né, em Deuteronômio 17, os reis, os líderes, Josué, Moisés, assim não é diferente conosco, né, pastores hoje, e o começo do capítulo 18 é sobre os presbíteros, né? Ali no Deuteronômio 18. Todos nós devemos sim obedecer a Deus, a sua lei. Todos nós somos servos de Deus. Reis, profetas e até mesmo Cristo veio, né, para servir e não para ser servido, nos ensinando, né, qual era o papel do cristão nesse mundo. Mas se somos servos, então somos felizes. Se obedecemos a Deus, então estamos satisfeitos nesse mundo de fazer, de seguir na missão que Deus nos deu. A igreja é chamada, né, para servir, a servirmos, né, uns aos outros, para servirmos a Cristo, servirmos a Deus, até mesmo, né, para servirmos o Estado na medida em que ele anda de acordo com a Escritura, e motivados então, né, por essas promessas, pelas maravilhas que nós temos em Cristo Jesus. E lembrem-se, né, como isso aqui aponta para a realidade de Cristo, como Josué é um tipo de Cristo. A salvação, tomada da terra, a terra prometida, nos fala, né, sobre uma herança superior que temos em Cristo. É o que diz o autor de Hebreus, lá em Hebreus 3, 4, capítulo 3 e capítulo 4. Mesmo que Josué tivesse dado descanso, eles ainda esperavam um descanso, que Davi cantou muitos anos depois, e que a igreja do Novo Testamento ainda esperava. E o descanso é esse descanso justamente que nós recebemos em Cristo Jesus. O conquistador, o grande herói, foi alçado, né, hoje à posição de rei supremo, tendo, né,
entregado a sua vida para a salvação de pecadores, e agora ele, o rei, o conquistador, nos leva, né, à terra prometida, nos leva então à posse dessa terra. Eu estou tentando aqui, né, já dar alguns ensejos do que a gente vai tratar, mas também, né, relembrar um pouco, né, do que nós vimos aí, para todos, né, que estão aqui, que talvez não estavam aqui antes. Mas lembrem-se então, aqui tudo isso, os primeiros versos são direcionados a Josué, mas também a gente vê que estão falando com todo o povo, porque quando Josué vai até eles no verso 10 e no verso 13, todo o povo é chamado nos mesmos termos, né, do que Josué foi chamado. E nós temos uma estrutura simples aqui nesses 8 versículos, 9 versículos, do 10 até o 18. Eu quero que vocês, nós vamos seguir, né, esses versículos, verso a verso, mas se atentem aqui a uma estrutura básica. Os versos 10 e 11, Josué, então, chamando os líderes, ele chama os líderes da nação para entrar e se preparar à entrada da terra. Nos versos 12 a 15, Josué conclama 2,5 tribos a honrarem um compromisso, a gente vai ver com mais detalhes sobre esse compromisso. E nos versos 16 a 18, as 2,5 tribos, e não só eles, todo o povo responde ao chamado de Josué. Fica patente, implícito, né, que nos versos 10 e 11 os líderes respondem, né? E nos versos 12 a 15 Josué conclama então as 2,5 tribos, e agora nos versos 16 a 18 as tribos vão responder a Josué. Mas além dessa estrutura básica do capítulo, eu quero que vocês se atentem a 3 temas principais que nós vamos observar aqui hoje. Por favor, vou dizer, prestem bastante atenção. Fidelidade do povo de Deus no reconhecimento e obediência às autoridades. Reconhecimento e obediência às autoridades. A fidelidade do povo de Deus no amor fraternal. A fidelidade em amar os irmãos. Em terceiro lugar, a fidelidade do povo de Deus na obediência às ordenanças da aliança. A fidelidade em cumprir o que Deus mandou. Vamos ao texto. Verso 10. Então Josué deu ordens aos príncipes do povo, dizendo: Vejam como Josué é um exemplo, né? Tendo sido comissionado nos versos 1 ao 9, ele é chamado, então, né, a fazer certas coisas, e o que ele faz imediatamente? Ele age. Ele se coloca de prontidão, e como líder, então, supremo ali da nação, ele convoca os outros líderes a fazer o que eles têm que fazer. Josué dá ordens aos príncipes do povo, aos outros líderes, aos presbíteros, aos chefes das tribos, né? Seja como você queira entender, ele ali como um rei e governante, né, de toda a nação, mas principalmente como um general dos exércitos, conclama então ou os outros generais ou os outros líderes, e ele vai falar com eles. Seu primeiro ato, né, é já nos ensina como nós devemos agir frente ao chamado do Senhor. Verso 11: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Preparem-se com comida. Levem, né, provisões para 3 dias. Dentro de 3 dias nós estaremos na terra prometida. Aqui eles já têm em vista que eles vão entrar na terra da promessa e o maná vai cessar. Por que, né, preparar? Eles estão, lembrem-se, o povo de Israel é sustentado pelo Senhor com maná durante aqueles 40 anos. 6 dias, né? 5 dias eles recolhiam o maná normalmente, no sexto dia eles recolhiam uma porção dobrada, que sobrava, né, para o sábado. Mas a cada dia eles tinham o sustento de Deus, o alimento. Mas agora eles deveriam se preparar, eles deveriam se organizar com alimento também, porque eles já tinham provavelmente isso em vista, e de fato no capítulo 5 o maná cessa ainda no livro de Josué. Eles iriam entrar na terra e Deus cessaria aquele meio extraordinário, porque ele estava providenciando aqui para eles um meio ordinário de obtenção de alimentos, onde eles teriam, né, a terra, teriam uma herança, teriam um lugar para lavrar, frutas para colher, e como é dito, né, eles comeriam naquele ano de plantações que eles não plantaram, de árvores, né, que eles não plantaram, eles comeriam e se fartariam, teriam aquilo. Vejam que aqui mesmo a gente pode pensar, né, em algumas lições, eu vou falar muito rapidamente, não é bem o cerne do nosso sermão. Existem sim, né, meios extraordinários que Deus faz as coisas pelo seu povo, mas normalmente, então, o que é ordinário, o que é comum, é que Deus faça então nos meios, na providência dele no nosso dia a dia. E assim, né, nós devemos buscar, nos organizar, nos prepararmos, né, então, para o nosso dia a dia.
está dentro daquilo que nós temos discutido no nosso curso, né? Hoje que terminamos hoje sobre finanças, sobre os cuidados, né, com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Assim também, por exemplo, a igreja auxilia extraordinariamente os irmãos na diaconia, e nós temos, né, a nossa igreja tanto faz empréstimos quanto doações, e primariamente para os membros da igreja, em primeiro lugar, né, para os membros da igreja, como um cuidado extraordinário. Mas tão logo, né, nós não temos diáconos, Deus vai nos abençoar e logo teremos, mas a diaconia, então, da igreja precisa estar atenta para qual o momento de cessar o auxílio extraordinário e trazer, então, né, o auxílio, e, na verdade, a pessoa ordinariamente estar ali trabalhando, buscando seu recurso. Às vezes existem momentos de necessidade, mas no dia a dia, então, a pessoa deve trabalhar, se organizar e ter os seus próprios recursos. Mas passem o Jordão, vão, preparem-se de comida, porque nós passaremos o Jordão. E aqui um detalhe importante que todos os comentaristas falam: há uma data bem específica do momento em que tudo isso estava acontecendo, porque logo que eles passam o Jordão, eles comemoram a Páscoa. Então a gente entende bem qual é o momento, a época do ano em que eles estavam, e nessa época em específica que eles estavam, era uma época de enchentes, de muitas águas. O rio, né, estava caudaloso, o rio estava bem cheio. E assim, né, era difícil pensar em como, né, que eles, ah, como eles atravessariam aquele rio. Não havia, né, nenhum tipo de ponte, não havia naquela época, né, nenhum tipo de estrutura que fizesse uma travessia, né, de um rio como o Rio Jordão. Até haviam, mas enfim, ali naquela região não tinha. E não eram poucas pessoas para atravessar um rio, milhões de pessoas. Sim, nós vamos ver que 2 tribos e meia não vão levar suas famílias, mas as outras 9 tribos e meia têm que levar mulheres, crianças, velhos, e ainda, né, então, como eu disse, 600.000 homens de guerra e ainda milhões de pessoas ali que os acompanham. Barcos, né, botes, isso seria extremamente complicado e complexo de fazer uma travessia de todas as pessoas assim. Mas eles deveriam seguir e marchar. Eu já dei, né, um spoiler disso, mas nós vamos ver, né, que no capítulo 3, 4, o Rio Jordão, de fato, tal como um dia o Senhor abriu o Mar Vermelho, ele abriria ou ele pararia as águas, né, do Rio Jordão e o povo passaria, né, a pés secos no meio daquele rio e atravessaria, né, o Rio Jordão. Talvez, né, Josué e o povo até tivessem, né, Deus talvez pode fazer alguma coisa. Mas aqui Deus não diz o que ele vai fazer. Então somente ele coloca para eles: vão e marchem com coragem. Se preparem com o que vocês podem, que é o alimento, e o resto então Deus fará. Então somente tenham coragem e marchem. Lembrem-se que atravessar o Jordão também era a declaração explícita de guerra, né, contra as nações de Canaã, contra as nações do outro lado do rio. Sim, eles já haviam vencido nações do lado de cá do Rio Jordão, derrotado elas e conquistado aquelas terras, e é justamente isso que está falando, que aquelas 2 tribos e meia estavam sendo assentadas ali naquela região, mas eles atravessariam. E atravessando, eles estavam declarando guerra contra as nações que estavam ali do outro lado. E aí vem a questão: se preparem e marchem e atravessem o Jordão. Eles precisavam confiar que Deus faria assim, que de fato a promessa, né, que estava escancarada diante deles seria cumprida. Então a coisa se volta, claro, para nós. Dentro dessa dinâmica que eu falei aqui da nossa vida, e a vida, né, é uma guerra, um campo de batalha, em que, como João coloca, nós lutamos contra o mundo, contra a carne, contra nós mesmos, né, então, e contra Satanás. Para essa guerra, para essas batalhas, para os desafios que nós temos de lutar contra nós mesmos e obedecer à lei de Deus, você confia que o Senhor te levará e te fará entrar, que o Senhor te conduzirá então em todo esse caminho, talvez extraordinariamente, talvez, né, nos meios ordinários da providência. O que você pode fazer? Obedecer e preparar sua marmitinha. No mais, nós precisamos ter fé. Fé, confiança. Confiança na fidelidade de Deus, para então sermos fiéis a Ele. A promessa sempre está em perspectiva. Nós não estamos, né, numa situação diferente. Nós temos, né, a mesma promessa e uma promessa ainda mais rica, ainda mais viva em Cristo Jesus. Nós herdaremos esse mundo refeito,
sem pecado, sem mácula, sem dor, sem pranto, sem morte. Cristo reinará eternamente, Deus reinará eternamente, será um luzeiro para todos nós. Tão somente, né, creiamos em Cristo Jesus e sigamos nessa vida. Você tem, né, acreditado no Senhor ou tido fé, como a própria Escritura coloca diante de você, e se disposto, então, dessa forma no seu dia a dia? Você tem crido nas promessas de Deus? Você tem crido nas falas de Cristo Jesus que, como o Salmo 110 diz, que ele se assentaria e se assentou, como Lucas, então, né, nos descreve, se assentou à destra de Deus e de lá ele reina e governa sobre o mundo? Então você ora com fé, venha o teu reino, e segue a sua vida com essa fé, tendo a certeza de que ele está reinando e subjugando seus inimigos e que tão somente devemos prosseguir? Meus irmãos, o chamado do evangelho é: tem de bom ânimo, tenham coragem, sejam homens, portem-se varonilmente. Não há como, né? E aqui não há como experimentarmos isso fora dessas promessas, fora do entendimento sobre o que é Cristo Jesus. Nenhuma pessoa pode experimentar verdadeira coragem, bom ânimo fora de Cristo. Os tímidos, os covardes, não herdarão o reino dos céus, é o que é dito lá em Apocalipse. Nós lemos, né, esse texto e explicamos sobre isso. Nós não podemos ser homens que se escondem, aguardam, que vivem, né, temerosos, cheios de receios, homens e mulheres, né, que não querem ter filhos porque tem medo, né, do que vai ser do mundo, uma igreja que não se posiciona porque tem medo do que pode acontecer. Isso porque nem somos perseguidos, né, contra a nossa própria vida, no máximo, né, cancelamentos em redes sociais, e ainda assim nos envergonhamos, tememos. Nós temos tudo, né, nas nossas mãos para sermos corajosos. Promessa, né, e o cumprimento disso em Cristo Jesus. Mas muitas vezes somos derrotados por aqueles que nem conseguem ser corajosos de verdade. Ímpios que se agarram a falsas verdades, a coisas tão pueris e tolas, mas ainda conseguem, né, então, lutar por isso. E tantas vezes a Igreja de Cristo não tem se posicionado nesse mesmo sentido. Muitas vezes, né, é proposto para que homens tenham coragem, para que eles vão para o mato, virem homens, subam montanha, escalem morros e façam não sei o quê. Mas não adianta. Um covarde não vai deixar de ser covarde por subir um morro, por fazer coisas de homens. Ainda que, parênteses, né, o homem tem que fazer coisas de homem sim. O homem tem que lutar, fazer academia, enfim, ter atividades de homens mesmo. Nós devemos ensinar os nossos meninos, filhos homens nesse mesmo caminho, e isso está imposto para os homens. Mas não é isso, né, que vai fazer diferença verdadeira e profunda na vida do homem. A coragem, né, na escritura, para que nós viremos homens, então, e sim, eu estou me direcionando aos machos mesmo, né, aqui que estão no nosso meio. Coragem, né, da escritura, para entrarmos nessa guerra e seguirmos nela e atravessarmos, né, ou estarmos de frente, né, esses Jordões e seguir, então, atravessando eles, é essa proposta de mirarmos na fidelidade, na esperança que nós temos em Jesus Cristo e então prosseguir. Deixa eu andar no texto e nós vamos continuar falando um pouco mais disso. Verso 12. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Moisés, então, Josué, então, se dirige, né, a essas, como eu tenho falado muitas vezes aqui, duas tribos e meias, a saber, Rubenitas, Gaditas e metade, né, dos Manassitas. Essas duas tribos e meia, Josué se dirige a elas e manda eles se lembrarem da palavra que mandou Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vos dá descanso nesta terra e vos dá esta terra. A terra, né, que Deus estava dando para eles era a terra que eles estavam. Lembrem-se, eles estavam a leste do Rio Jordão e eles estavam entrando para o oeste do Rio Jordão para conquistar, né, aquele território a oeste do rio. Eu não vou abrir, mas eu preciso que vocês se lembrem. Nós falamos muitas vezes sobre essa conquista, né, do outro lado do Jordão. Foi quando, né, o exército de Israel
passava por meio de algumas terras simplesmente caminhando, mas reis se levantaram contra eles, dentro dos propósitos do Senhor, e eles lutaram contra Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã. E quando eles venceram essas batalhas, aqueles territórios ali ficaram para Israel. Os territórios a leste do Rio Jordão. Os territórios daquelas nações ali, perto de Moabe, perto de Amon, ao lado mesmo ali do Rio Jordão. Se você tiver a oportunidade de abrir um mapa depois, vai ficar bem mais fácil de você entender. Mas havia esse território, então, e esses territórios foram, em batalhas, né, justas, foram vencidos, foram tomados. E então, lá no capítulo 32 de Números, não precisa abrir, é dito então a essas tribos aqui, Ruben, Gade e a metade de Manassés, na verdade, principalmente Ruben e Gade, pedem para Moisés que eles possam habitar naquela terra. Naquela ocasião, o próprio Moisés vira para eles e fala: O que vocês estão querendo? Vocês estão querendo deixar os irmãos de vocês e não entrarem na terra e não seguirem com eles até o outro lado do Jordão? Por que vocês estão pedindo para ficar aqui? E Moisés coloca a coisa de um modo bem grave diante deles. Mas então eles dizem: Não, peraí. Nós queremos nos assentar nessa terra, nós temos muito gado, é uma terra propícia para isso. Moisés lembra eles que 40 anos antes, eles conquistaram essas terras no fim mesmo do período, mas 40 anos antes, lembram dos espias? Quando os 12 espias vão, né, para a terra de Canaã, lá no meio de Números capítulo 14 e 15, quando os espias vão, somente dois voltam, né, com um bom panorama da terra, Josué e Caleb, dois que vão entrar, né, aqui no livro de Josué, inclusive, mas os outros 10 falam, né, das dificuldades. Eles morrem de medo, eles são covardes e eles fazem o coração do povo de Israel tremer. O texto diz, né, que os israelitas então temeram por aquela realidade e pensaram que eles não conseguiriam por causa do relato daqueles 10. E Moisés vira para aquelas duas tribos e meia lá atrás e fala para eles: Vocês vão ser como os espias, os 10? E condenar então toda a nação a vagar ou talvez a perecer, desencorajando os irmãos de vocês? E eles dizem o seguinte: Não, nos assente nessas terras, nós vamos construir cidades fortificadas, nós vamos deixar nossas mulheres, nossos meninos, nossos velhos, nossos animais, e nós vamos junto com vocês para a batalha. Isso passou provavelmente no mínimo meses, mas talvez até algum período longo, talvez até ano aqui, entre quando Moisés falou isso e depois tem vários relatos ali, algumas coisas, né, que aconteceram, a própria escrita de Deuteronômio, para chegar à morte de Moisés, para chegar aqui hoje. E o que Josué está chamando eles aqui? É exatamente sobre isso. Vocês, vocês que estão aqui, eles estavam assentados ali junto com eles naquela terra que agora pertencia a essas duas tribos e meia. Vocês vão entrar com a gente. Lembrem-se do que vocês prometeram, do juramento que vocês fizeram de entrar, né, na batalha junto. Deus já deu descanso para vocês, mas o descanso deles estava colocando eles no trabalho. Assim, né, um paralelo aqui que nós podemos fazer. De algum modo, nós já temos Cristo e já descansamos nele. E já recebemos, né, parte da nossa porção ou alento nesse mundo mesmo. Paz e expectativa completa, né, em Jesus Cristo. Mas quando nós recebemos Cristo, nós não somos tão somente arrebatados e levados então, né, para o céu e esperamos, né, a renovação da terra para então voltarmos aqui. Não, nós somos mantidos aqui e Cristo fala sobre isso, né, na oração sacerdotal. Nós não somos tirados do mundo, mas nós somos guardados nesse mundo. E seguimos então esforçando os nossos irmãos. O descanso, né, então, eles já estavam no alento, mas havia uma exigência de que eles continuassem trabalhando e de que eles encorajassem os seus irmãos a que eles não fraquejassem. Vejam, vamos continuar, né? Verso 14 e 15. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol, aqui no leste, né, do Jordão, a terra que receberam, vocês receberam como herança, mas antes vocês vão lá do outro lado e vocês não vão voltar enquanto vocês não derem descanso aos irmãos de vocês também. Meus irmãos, segundo grande tema, né, que eu colocava no começo para vocês,
E o que mais talvez chama a atenção aqui nessa passagem, nós somos chamados, né, então, a honrarmos uns com os outros. A E aqui vem, né, a história que eu contava no começo, Sam, Frodo, mas muito mais profundo, né, do que isso, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Uma vez que nós fomos adotados e feitos filhos de Deus, nós somos irmãos uns dos outros. Numa aliança, né, numa profundidade ainda maior do que os laços de sangue, né, que nos unem aos nossos parentes, nós somos unidos, né? Cristo, numa união, a teologia chama de união mística, numa união especial e profunda, e de algum modo, né? Então, unidos uns aos outros na mesma comunhão, para sermos, então, um só corpo, como Paulo fala no Novo Testamento. Dessa unidade deve vir o fortalecimento uns dos outros. Para lembrarmos, né, de histórias bíblicas, lembrem-se de Jonatas e Davi. Quando o pai do próprio Jonatas, Saul, começa a perseguir Davi com a intenção de matá-lo, assassiná-lo. Um homem justo e honesto, perseguido por motivos impuros. Vamos ler. 1 Samuel capítulo 23. Deem uma olhada, né? O que que 1 Samuel... É só um verso. Capítulo 23, 2, 15 e 16. 1 Samuel 23, 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca de sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. Verso 17. E disse-lhe: Não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. E também Saul, meu pai, bem sabe. E eles fizeram aliança ali de novo naquele dia. Aquele homem era filho, né? Era filho do rei, então, daquela época, filho do rei Saul, Jonatas, mas ele tinha um laço ainda mais profundo, né, com Davi, que era a irmandade em Deus, na união em Cristo Jesus. A união é um laço maior de irmandade. Ele despreza, né, o seu pai nesse sentido, porque o seu pai estava sendo injusto, e ele então anima a Davi. Que irmão, né? O cara sendo perseguido pelo próprio pai, e ele chega nele, anima, esforça, calma, as coisas vão dar certo. Meu pai não vai chegar em você. Inclusive, ele não só, né, fala como ele faz, ele ajuda, né, que as coisas não cheguem, que Saul não consiga, né, pegar Davi. Mas claro, né, que era o próprio Deus que preservava a vida de Davi para que um dia então ele fosse rei como o próprio Jonatas, até como um profeta, mas na verdade sabendo que havia sido profetizado para Davi, esperava que acontecesse, porque foi Deus que disse. Então, enfim, encorajem, né, os seus irmãos. Para ler mais um texto, já que nós estamos folheando a Escritura, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, né, justamente no verso 25. Hebreus 10. No verso 25, um verso famoso sobre congregar-nos, né? Verso 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Esse texto, né, nós usamos e é muito óbvio, né, contra os desigrejados. Mas vejam, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é nos chamando, então, né, a não deixarmos de congregar. E vejam, né, os perigos de não estarmos na igreja, os perigos de não estarmos ombro a ombro, né, uns com os outros, em comunidade. Muito mais sério do que isso, o dia, né, que Deus reservou, então, para cultuarmos a Ele, a comunidade, né, dos santos que se une então para partir o pão, para estarem diante do Senhor adorando, e nesse momento mesmo em que nós, unidos uns aos outros, cantamos juntos, nos colocamos juntos, partilhamos, né, as nossas dificuldades, como fazemos aqui, por exemplo, pela manhã, na reunião de oração, e nós dividimos, né, um pouco das nossas cargas, falamos um pouco dos nossos conflitos, problemas, ou coisas que Deus fez na nossa vida, seja, né, ajudando um ao outro em oração, seja incentivando um ao outro, né? Claro que o principal objetivo é agradecer a Deus, mas incentivando uns aos outros naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Admoestem uns aos outros. Quanto mais, né, que vocês veem que vai chegando o dia. Não adianta.
covarde, aquele, né, que não se importa, deixa o outro para trás. E essa covardia, né, de deixar, de abandonar, de não cuidar uns dos outros, reflete, né, algo mais profundo que está no coração, que é a falta de amor ao próximo. No cerne, né, do evangelho, está, né, a resposta do homem que vem em duas partes. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu já disse para vocês que só são corajosos de verdade aqueles que verdadeiramente encontraram a Cristo Jesus. Só esse, né, pode ser corajoso. E por quê? Porque eu encontrei algo que vale. Pensem, né, em toda essa analogia de uma missão, de algo que nós devemos fazer, ou de algo que é feito, né, com coragem. Por que que se faz, né? Por que que e a história conta lá, por exemplo, o Frodo e o Sam, por que que eles levam à frente aquela empreitada e vão até o fim, com coragem, para enfrentar aqueles desafios? Porque valia a pena. Porque tinha algo maior que eu, que valia a pena morrer por aquilo. Na caminhada cristã, nós aprendemos, né, então, que as nossas vidas, até mesmo as nossas vidas, são perdíveis. Nós perdemos as nossas vidas. Eu estou disposto a perdê-la por amor a Cristo Jesus, porque eu encontrei algo que vale muito mais, que é muito mais valioso, ou que vale a pena completamente para minha entrega e para essa minha coragem de prosseguir e de juntar o meu irmão e levá-lo junto comigo. Então eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu perco a minha vida, mas ganho ela, né, em Cristo Jesus, e imediatamente sou levado a amar a Deus e levado, como eu disse, a amar ao próximo. Nós queremos, né, que a lei seja cumprida em relação a nós, e do mesmo modo nós queremos, então, devemos, né, cumprir a lei em relação aos nossos irmãos. E cumprir a lei é precisamente amar o meu próximo. Como eu falava, né, desse ponto da autoridade que já foi colocado desde o começo do sermão, nas autoridades que foram chamadas, né, por Josué, no próprio Josué, que é a autoridade, em Cristo, né, que é a autoridade, mas enfim, para dar um exemplo aqui, né, se como eu amo, né, então, os meus irmãos, como eu amo a minha igreja, eu obedeço então aos meus pastores, eu cuido do que os pastores estão dizendo, por exemplo, aqui agora, né, no púlpito, o que está sendo dito de acordo com a palavra de Deus, respeito, assim como eu quero que os meus filhos me respeitem, assim como eu quero, né, que os meus meninos cumpram a lei em relação a mim, amando. Não vou me delongar muito nisso, mas como eu falava, né, não vai ser, né, uma mera frase de efeito, um mero evento, um curso, né, de 3 dias que vai fazer homens, né, terem coragem. O que vai fazer então o cara, né, ser homem é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E nisso nós conseguimos ser corajosos para andar no que Deus nos mandou. Assim nós andamos, né, com vistas à eternidade e não às coisas que são pueris e passageiras. Eu olho para minha esposa e eu estou pronto a dar a minha vida por ela, até mesmo a entregar a minha vida, sim, esse corpo. Se acontecer algo, me jogar na frente de uma bala, na frente de um carro e protegê-la e lutar por ela, porque eu me comprometi com um bem maior, em primeiro lugar, né, de Cristo ser mais valioso para mim, e então ela ser valiosa porque é isso que Cristo me manda fazer, e eu só posso fazer isso nele. Mas então, se eu amo ela a ponto de dar a minha vida, então eu preciso, né, no dia a dia cuidar dela como uma flor delicada, como mais preciosa, como mais delicada, com a necessidade de amá-la. Assim também, né, as esposas respeitando seus maridos, honrando-os, ombrando com eles, né, em submissão naquilo que precisa ser feito. Se as esposas, né, estão comprometidas com a causa de Cristo e têm Cristo, né, como superior e vale a pena perder tudo em prol de Cristo, então vale a pena, né, me submeter até a este marido, então, que Deus colocou na minha vida.
Se eu me comprometi com a causa de Cristo, vale a pena me desgastar, vale a pena sofrer, vale a pena me entregar, seja a minha vida ou seja o meu dia a dia, para aqueles a quem eu devo amor. O amor que é precisamente cumprir a lei. Vale a pena, como os pais, nos desgastarmos pelos nossos filhos e sofrermos, né? E aquelas dificuldades, por exemplo, quando o filho nasce, de noites mal dormidas, de desafios, de um medo, né? De qualquer coisa pode ser, e é mesmo potencialmente perigoso. Uma coisa que come, que pode engasgar, um lugar alto que não pode cair, e tudo, né, é preocupante, nós nos desgastamos por isso. Assim os filhos também, submetidos aos pais, às vezes com vontades, né, gostos, necessidades de fazer coisas diferentes, mas sim, então ordenados pelos pais, devem obedecer e se submeter, e ainda que aquilo seja desgastante ou chato ou ruim, devem fazê-lo em obediência aos pais, porque é assim que nós amamos aos pais, porque vale a pena. Vale a pena cumprir cada um dos aspectos da lei, naquilo que o Senhor mesmo nos dá força para fazermos, se for mesmo que seja desgastante, mesmo que seja difícil. E vejam como a coisa é bem eh, prática, né, para os nossos dias. Como, né, sair dessa e pensar então nesses princípios de Josué é exatamente isso daqui que eu estou colocando. Como amar o meu irmão? Então, na próxima guerra aí que o Brasil fizer contra outro país, eu saio junto? Talvez. Mas isso não tem nem previsão, né? Graças a Deus, não parece estar no horizonte. Então, o que nós devemos fazer? O que dá para fazer? O que tem que ser feito hoje? É viver cada um desses relacionamentos amando ao próximo, como a mim mesmo, né? Como a você mesmo. Em cada relação nós podemos pensar isso. Ainda que o meu patrão seja um crápula, eu vou continuar fazendo o meu serviço da melhor maneira possível, talvez até procurando outro, mas neste serviço que eu estou, eu faço da maneira melhor que eu tenho, ainda que sejam, né, perversos, impuros, maus, eu sigo fazendo, né? E é claro que tem que ser um serviço santo, né? Mas eu continuo fazendo porque não é para ele que eu faço. E mesmo que eu me desgaste, eu faço para o Senhor, então, porque essa é a obrigação que eu tenho. Como não olharmos, né, para os exemplos, então, do Novo Testamento, lá na Galeria da Fé, os exemplos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento por Paulo em Hebreus capítulo 11, da Galeria da Fé. No final do capítulo ele fala sobre homens que se desgastaram, que deram as suas vidas, que entregaram tudo, tudo pela causa de Cristo, porque perceberam que eram peregrinos nesse mundo e que valia a pena se entregar por Cristo Jesus, perder a vida deles para encontrar algo que era muito superior e muito maior, tão somente Cristo. Homens que o mundo não era digno, como diz o próprio autor de Hebreus. E no começo do capítulo 12, nós somos chamados a olhar, leiam lá, para essa grande nuvem de testemunhas. E especialmente, né, na sequência do texto, olhando então para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que veio a esse mundo então como homem e nos ensinou precisamente o que é a vida de um homem de coragem, que é dentro da sua missão ir até o fim, custe o que custar, mesmo sofrendo afrontas, sendo desafiado, sendo humilhado por pessoas a qual ele era muitíssimo superior e indo até a morte, morte de cruz, para essa grande missão de salvar pecadores, de passar o inferno no lugar, no meu lugar e no seu lugar, por amor. O Salmo 122 fala, né, que o salmista ora por Israel, por Jerusalém e pelo templo. E a grande questão ali é, por amor dos meus irmãos, eu oro por Jerusalém, eu oro para que a igreja esteja estabelecida, e essa é a explicação, né, do Salmo, para que a igreja permaneça, para que a igreja seja estabelecida, para que os meus irmãos tenham um lugar onde eles possam serem sustentados, onde eles possam receber a palavra, onde eles possam adorar a Deus livremente. O cumprimento é precisamente, né, a igreja no Novo Testamento. A gente ora pela igreja por causa, um dos motivos, né, por amor aos nossos irmãos. Assim Cristo, né, cumpriu até o fim a sua empreitada por amor aos seus. No, no verso 14, mulheres e meninos e velhos, talvez, né, são cuidados. E os homens precisam ir para a batalha. Sim, aqui literalmente, né, e eu tenho falado disso em Josué aqui, né, com os homens da igreja, ah,
há, né, esse desafio maior então aos homens, aos chefes, que sejam, né, corajosos então, talvez até mesmo entreguem as suas vidas pelas suas famílias, no sentido de protegerem as suas famílias com armas mesmo, se for necessário, ou com seus músculos, seja lá como for. Mas aqui, né, todo cristão precisa se munir de armas, né, espirituais e lutar nessa batalha espiritual, Efésios capítulo 6, lutando, né, contra os inimigos da igreja. E então, nessa história, é claro que existe, né, o outro lado. Mulheres e meninos, né, são colocados então como protegidos pelos homens, e nós devemos nos portar como homens protegendo eles, e esses precisam entender o papel então das autoridades, o papel dos seus pais, o papel dos homens, né, que lideram, dos líderes da igreja na figura dos seus pastores. Se esses estão então em liderança, se esses vão, né, na frente de batalha, se esses vão conduzir então com armas, né, à frente dessa guerra e precisam puxar essa questão, então esses subordinados precisam então obedecer, se submeter, cumprir, né, o seu papel. No verso 15, até que o Senhor conceda descanso, eles deveriam, né, então entrar na terra até o fim, e seguir até o fim, até as coisas estarem resolvidas, né? E eu já falei para vocês, se nós entendermos, né, então a terra como descanso, né, do descanso que Hebreus coloca, ah, aponta, né, então para esse futuro preparado por Cristo Jesus, e nós devemos então ser fiéis nessa vida, na luta então, né, que Deus coloca diante de nós. E o que é colocado para o crente? E aqui talvez um balde de água fria, né, para todos nós, mas uma necessidade de ser colocada. Quando virá então o descanso? Quando virá, né, então o nosso descanso? Para o cristão, verdadeiramente, virá quando Cristo voltar ou quando a morte então nos alcançar. No sentido de que nós cessaremos essa batalha, né, contra esses inimigos que são colocados pela Escritura, a saber, de novo eu comento, Satanás, seus anjos, a nossa própria carne, o nosso pecado e a morte e esse sistema mundano. Quando, né, cessará então essa batalha? Só no fim das nossas vidas, só na morte. Até lá, então, homens, mas também, né, mulheres, todo cristão então no mundo, Igreja Presbiteriana Reformada, você deve lutar. Até o fim você deve prosseguir e não descansar e não se ausentar. Sim, é trabalho, sim, é duro, muitas vezes desafiador, mas é exatamente por isso que esses textos estão sendo colocados. Porque não é fácil, porque não é simples. O desafio é tão grande quanto o de Josué mesmo, de entrar, de possuir, de desarraigar aquelas nações. O desafio de portar-se então varonilmente hoje, como Paulo conclama, de ser crente hoje, graças a Deus por Jesus Cristo, porque a promessa está diante de nós, de que nós herdaremos e descansaremos. Até lá, trabalhem, sigam, prossigam, sejam fortes e corajosos. Deus não mandou vocês? Nós oramos para que o reino de Cristo venha e se estabeleça. Mas enquanto então perdura, né, essa era de pecado, a espada, né, deve estar na bainha, pronta para ser usada. As nossas armas, né, devem estar a postos. Nós não descansamos. E é claro que eu não estou falando de não tiramos tempo de férias, nós não dormimos, né, passamos o tempo em oração. Não é isso. Mas nós não descansamos de viver essa vida do modo que Deus planejou para que vivêssemos. De novo, a saber, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não descansamos de fazer isso. Nós seguimos nisso até o fim, enquanto nós tivermos fôlego nos nossos pulmões. Mas no fim de tudo, né, e para deixar mais clara essa promessa, o que está posto, né, diante de nós é: vinde benditos no meu Pai, e possuais o reino preparado para vocês antes da fundação do mundo, Mateus 25, porque vocês cumpriram a lei, porque vocês andaram então nisso. Lembre-se, né, o que Jesus está falando ali em Mateus 25, tendo em vista a salvação já operada e já dada,
Então, os que são verdadeiramente ovelhas dão frutos e seguem a lei e não descansam. Aqui, né, não há oposição nem contradição, mas a realidade da Escritura de que Deus é soberano e salva soberanamente, e Ele então é o único agente da salvação e não há nada que o homem possa fazer, mas que então existe a responsabilidade do homem, que nós precisamos agir então de acordo com isso que foi colocado por Deus, Tiago capítulo 2. As obras acompanham essa realidade. Por isso, trabalhem, se esforcem e entrem no reino. Terceira parte do texto, nós vimos, né? A primeira parte, eu já vou finalizar, é bem rápido essa última parte. Primeira parte do texto, nós vimos Josué chamando então os líderes ali da nação e a nação então para atravessar o rio em 3 dias. Na segunda parte, nós vimos ele chamando aqui as 2 tribos e meia para que elas atravessassem, para que elas cumprissem o que prometeram para Moisés, deixando as mulheres e as crianças, mas indo à frente, né? Dando descanso para os seus irmãos. E agora nós temos a resposta do povo. E vejam que resposta maravilhosa. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às suas ordens, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Subordinados aqui ao príncipe e ao general, eles dizem que vão. E como ouvimos, né, a Moisés, assim ouviremos a ti. Não no sentido de que eles foram perfeitos com Moisés, mas no sentido de que eles obedeceriam, então, como o enviado de Deus, como quem trazia, então, as palavras, né, as ordens de Deus, alguém que tinha sido colocado ali por Deus. Tão somente que o Senhor esteja, né, com você. E quem não for, né, de acordo com essas ordens, que seja extirpado do meio da nação. Tão somente, né, e o capítulo termina de modo como ele começou, Deus falando com Josué, e agora o povo mesmo responde, né? Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Vejam que é uma resposta aqui de fé. Aqui, né, as 2 tribos e meia, e não só eles, todo o povo que está em vista aqui, porque a resposta de todos é marchar. No capítulo 2, né, espias são enviados, mas no capítulo 3, quando chega, então, todos estão marchando e indo, então, para o rumo do Jordão para atravessá-lo, seja lá como for. A resposta, né, então, de todos eles é uma resposta de fé, de aceitação, de assumir o compromisso de seguir adiante e não se acovardar e estarem sujeitos à autoridade. Amando, né, os seus irmãos, tendo essas promessas diante deles, eles vão com coragem, obedecendo à autoridade. Como eu falava, aqueles, né, que estão debaixo de autoridades devem submissão e obediência. Sim, mulheres, meninos precisam deixar os homens irem então na frente da batalha, submetendo-se, obedecendo, e quem não cumprir morrerá. Vejam que é claro que está em vista aqui que Josué é aquele que, como nós dissemos nos versos 5 a 9, que ora, medita na palavra dia e noite, que não se aparta, né, do livro da lei. Eles presumem, né, que ele não vai sair disso, verso 17 aqui. Mas quem andar então fora da palavra e da ordenança de Josué de acordo com a palavra, morrerá. A questão aqui era muito séria, né? Quanto a uma questão de guerra, a uma questão de obedecer a um general. Até hoje, né, desertores, covardes ainda são tomados como algo muito perigoso, né, para toda a nação e tratados, né, de um modo extremo, normalmente. E ali, né, estava em vista então a posse da terra, a posse, né, de Canaã, um general, né, que os acompanhava. Mas nós temos um paralelo, né, não de morte, né, física no Novo Testamento, mas nós temos então um paralelo na igreja do Novo Testamento. Desculpa. Há um compromisso, um juramento, né, que todos nós fazemos aqui na nossa igreja. Qual é o compromisso? E que foi lembrado pelo pastor no batismo, né, algumas semanas atrás. Na nossa profissão de fé, né, ou todos aqueles que entram na igreja. O juramento é, né, de que nós participaremos, seremos fiéis, obedeceremos às autoridades, né, dessa igreja instituídas, enquanto forem fiéis às sagradas escrituras. E quem não obedecer em tudo está sujeito, né, no caso do Novo Testamento, que é a morte, né, no Novo Testamento, às sanções eclesiásticas.
podendo, né, chegar à disciplina e outros meios, ou até mesmo a então a, eh, a exclusão, com a consideração, como Jesus diz em Mateus 18, de sendo fariseu e publicano. Sim, também, né, os mesmos cuidados. Então, aqui na igreja precisa estar estabelecida essa ordem dos pastores indo à frente, ordenando, não, né, crápulas, não déspotas, ouvindo, né, toda a igreja e a comunidade, andando junto com ela, sabendo que são irmãos, mas da igreja, como diz o apóstolo lá em Hebreus capítulo 13 também, obedeçam aos seus pastores que cuidam e zelam pela alma de vocês. Mas assim também nas nossas casas. Então, enquanto os maridos, né, vão, as esposas são submissas, sujeitas, né, e os filhos também são obedientes, sujeitos às sanções dos pais, e aí pai e mãe, sujeitos, né, à correção caso não obedeçam. Na esfera pública também nós estamos sujeitos às autoridades, na medida em que elas estão, então, de acordo com a Escritura, sujeitos à sanção, Romanos capítulo 13, porque não é em vão, né, que o magistrado civil traz a espada. Relembrando os temas e finalizando, a fidelidade de Deus no reconhecimento e obediência às autoridades, ponto, né, que nós estamos vendo aqui por último. A fidelidade do povo de Deus no amor fraternal, na união, no cuidado um com o outro, no zelo, né, um pelos outros, que nós possamos ser assim. E a fidelidade do povo de Deus no cumprimento da lei, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Lembrem-se, não é Moisés que faz o povo entrar na terra. Para ficar bem claro que não é o cumprimento da lei que nos fará, né, entrar, mas é Josué. O Senhor é a salvação. Josué, nesse sentido, é um tipo de Cristo, que fala então, né, sobre um general que leva o seu povo para o descanso, que vai à frente dessa batalha e vence no nosso lugar. Nós nos submetemos a esse general, a esse comandante, a Jesus Cristo. Que nós obedeçamos então a esse grande general, ao nosso rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo então a sua vontade e sendo corajosos, em nome dele mesmo que nós possamos fazer assim. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela sua sagrada escritura, pelo texto bíblico, ó Deus, revelado para todos nós, por como, ó Deus, somos constrangidos a não sermos covardes, a andarmos, ó Deus, com fidelidade, a andarmos, ó Deus, com coragem. Por favor, ó Deus, nos ajude, nos dê, ó Deus, forças, que nós sejamos, ó Deus, animados pelo Senhor, nós sejamos, ó Deus, esforçados pelo Senhor, possamos, ó Deus, vendo essas promessas tão gloriosas que estão diante de nós, mais claras, ó Deus, do que para os nossos irmãos na antiga aliança, que prossigamos, ó Deus, com fé, com fidelidade. E assim, ó Deus, possamos cumprir a sua lei, amando, ó Deus, ao Senhor em primeiro lugar e amando também aos nossos irmãos, ó Deus. E honremos, ó Deus, a esses relacionamentos. Cuidemos, ó Deus, uns dos outros. Não deixemos, ó Deus, as pessoas ao nosso redor perecer, mas animemos nos, ó Deus. Cuidemos, ó Deus, uns dos outros. Andemos, ó Deus, em conformidade com a lei, amando. Nos ensina, ó Deus, a amar. Nos ensina, ó Deus, a amar como o Senhor requer de nós. Assim nós oramos e pedimos por meio de Cristo Jesus, nosso Rei. Amém.